Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui está tudo tranquilo. Na aula de hoje, nós estudaremos um assunto do livro de vocês, intitulado Agudo e Grave. Mas calma aí, professora. Para estudarmos agudo e grave, antes nós teremos que falar do som. Você sabe me dizer o que é o som? O som é tudo aquilo que o nosso ouvido pode ouvir, não é mesmo? E no nosso dia a dia, nós estamos escutando som o tempo inteiro. O barulho do carro, o barulho de um sininho, entre diversos outros sons que nós ouvimos constantemente no nosso dia a dia. O som, pessoal, segundo os cientistas, segundo os pesquisadores, é o resultado da vibração das coisas. E segundo essas pessoas, tudo que está presente na natureza é capaz de vibrar. Por isso que a gente consegue ouvir, esses sinais sonoros. E ele é propagado no ar. Para darmos continuidade na nossa aula, abra o seu livro na página 30. Olha só. Como de costume, Sofia sempre traz uma historinha para você, não é mesmo? Então, vamos ler a historinha comigo para nós sabermos do que se trata o nosso conteúdo da aula de hoje. Agudo e grave. Para que seja possível escutar o som, é preciso que um objeto material, ou seja, um instrumento, esteja vibrando. É através da vibração dos corpos que os sons são emitidos e propagados através do ar. Timbre, altura e intensidade são os três principais elementos formadores do som. Mas, nesse momento, o que realmente nos interessa é a altura do som. Para quem está envolvido com a música, é muito simples definir o som em grave e agudo. Porém, para quem está começando agora no mundo da música, essa diferenciação pode ser um pouco complicada. Mas não se preocupe. Mediante as definições e explicações, você entenderá perfeitamente as diferenças entre um som grave e um som agudo. O ouvido humano consegue distinguir os sons graves dos sons agudos. Por exemplo, geralmente os homens têm uma voz mais grave e as mulheres uma voz aguda, ou seja, voz grossa e voz fina, respectivamente. Dessa forma, podemos concluir que a voz masculina tem menor frequência do que a voz feminina. Um som dito grave, do termo latino grave, é um som que possui uma onda de baixa frequência para a audição humana. Geralmente, sons abaixo de 300 Hz são considerados graves. Hertz é a medida de ciclos por segundo. Nas ondas sonoras, quanto menor a frequência em Hertz, mais grave fica o som. Já o som agudo é aquele com maior frequência, vibrações rápidas, que correspondem a um som alto, logo, som agudo. E aí, vocês gostaram da historinha que Sofia trouxe para vocês? O som ele é formado por três principais elementos, que seria a intensidade, a altura e o timbre. Mas, como eu falei na historinha de Sofia, o que nos importa hoje vai ser a altura. Porque, como ela mesma falou na historinha, quanto mais alto o som, mais agudo. E quanto mais baixo, mais grave. A historinha também falou para vocês sobre a diferença entre a voz feminina e a voz masculina. A voz do homem, ela é mais grave. Ou seja, ela é uma voz mais forte, não é? E geralmente, a voz das mulheres é uma voz mais aguda, ou seja, uma voz mais fina. Será que o barulho desse sininho, ele é agudo ou grave? Ouça só. Isso mesmo, ele é um barulho agudo. Porém, se a gente for observar, por exemplo, o som que a vaca faz, moo, nós iremos perceber que esse som é um som mais grave. Como eu falei para vocês que o som se divide em três grandes propriedades, que seria a intensidade, a altura e o timbre, eu vou explicar um pouco mais aprofundado para você o que seria a intensidade e a altura.
Vem comigo! Na aula de hoje, vamos aprender sobre a propriedade do som chamada altura. Alguém sabe me dizer o que é a altura do som? Quando um som é baixo ou grosso, nós chamamos esse som de grave. Vamos conhecer alguns exemplos. O mugido do boi tem um som grave. O som do trovão é um som grave. E o som da tuba também é um som grave. Quando um som é alto ou fino, nós chamamos esse som de agudo. O som do apito é um som agudo. Do gato tem um som agudo. O som da flauta doce é um som agudo. A altura é a propriedade de um som ser grave ou agudo. Quanto mais alto o som, mais agudo ele é. Quanto mais baixo o som, mais grave ele é. A intensidade do som é o volume do som. Se o volume é maior, o som é forte. Se o volume é menor, o som é fraco. Se eu tocar o violão com muita força, eu terei um som forte e com maior volume. Mas se eu tocar o violão com pouca força, eu terei um som fraco e com menor volume. O avião e o rugido do tigre são exemplos de som forte. O miado dos pintinhos e o barulho da água caindo no copo são exemplos de som fraco. Pessoal, conseguiram compreender que a intensidade do som é o volume do som e que a altura é uma propriedade que tem dentro do som e que nos ajuda a identificar se o som é agudo ou grave? Atente-se só na sequência que eu mostrarei para vocês alguns sons e vocês terão que adivinhar se esses sons são agudos ou graves. Esse som é grave ou agudo? Esse som é um som grave. É o som do leão. Esse som é grave ou agudo? Esse som é um som agudo. É o som do rouxinol. Esse som é grave ou agudo? Esse som é um som grave. É o som do boi. Esse som é grave ou agudo? Esse som é um som agudo. É o som do gato. É grave ou agudo? É um som agudo. É o som da sirene da ambulância. Em nossa sala de aula, nós iremos fazer a montagem de um projeto para diferenciar o som agudo do som grave. Como nós estamos distante, isso não é possível, mas você acabou de identificar anteriormente a diferença entre esses dois tipos de sons, não foi mesmo? Sendo assim, você já tem conhecimento o suficiente para responder os exercícios do livro. Os exercícios estão presentes na página 34 do livro de vocês. A primeira questão diz que o som é uma vibração que precisa de um meio material para se propagar. Qual é o nome desse meio material? Eu dei essa informação para vocês no início da nossa aula. Será que o som se propaga melhor na água, no ar? E aí, responda a questão que você vai precisar me mandar as fotos. Já a segunda questão, ela diz que de acordo com o texto, nós vimos que a voz do homem é mais grave do que a voz da mulher. Explique então o motivo.
Por que a voz do homem ela é mais grave do que a voz da mulher, pessoal? A questão número 3 do livro de vocês questiona sobre o nome do dispositivo que faz o som alterar a frequência. Pessoal, esse dispositivo nós usaremos em nossa sala de aula e ele seria o equalizador ou potenciômetro. Espero que você tenha gostado da nossa aula e que tenha aprendido a diferenciar um som grave de um som agudo. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!